Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Marcelo Paes Barreto, que estuda em média 5 horas por dia e pratica 19 horas o Espiritismo. Procura praticar. Sou um aprendiz, procuro ser um estudante, cumpridor dos horários, das regras e buscando o conhecimento que vem através do principal professor que veio à Terra, Jesus Cristo. Ele veio nos ensinar como conhecer e praticar as leis de Deus. Marcelo Paes Barreto. Hoje nós vamos pegar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe sobre a Terra. No capítulo 5º, vamos dividi-lo em duas partes. Bem-aventurados os aflitos. Quem quer estudar, não fica arrumando palavra difícil para explicar o que é o sofrimento, a diferença entre um e o outro. Não. Quem quer estudar, aprende a limpar o coração e a plantar boas plantas para colher boas obras. E aí não perde tanto tempo, como estou vendo tanta gente perder. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, nós vamos ver aqui nesse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. São 28 capítulos. Nós vamos ver que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Porque aqui você veio para rever as suas obras, reacertar o que errou e buscar de forma segura o caminho do bem. Esse é o objetivo da escola. É luz na sua mente, luz no seu coração e luz nas suas decisões. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É porque o sofrimento é porque você tem restos a pagar. E o sofrimento é um mecanismo para que você se arrependa, pague corretamente as suas dívidas, se corrija e busque o caminho do progresso, da felicidade verdadeira, embasado nas leis de Deus. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Porque não estudam e não são cautelosos, prudentes, e de seu orgulho e de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Por isso que estudar é fundamental. Você vai aprender quais são os princípios da lei de Deus, vai saber quais são os limites, os freios, e qual o caminho seguro para você conseguir a liberdade dentro da lei. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e ingratidão. Ninguém colhe o que não plantou. Todos colhemos o que plantamos. Conosco e com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Então nós temos duas causas do sofrimento. Os nossos erros de vidas passadas, que nós vamos ter que acertar, e as nossas imprevidências da vida presente, que também vamos ter que acertar. E aqui estamos para estudar isso, para poder termos o discernimento e o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem. O homem de bem é aquele que pratica, porque já conhece, a lei de justiça, de amor. Amor são os ensinamentos de Jesus. Só ama quem tem tolerância, benevolência, paciência,
que não julga, que perdoa incessantemente. Isso é amor. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, porque não julga ninguém, não fala mal de ninguém. Ama, porque está aprendendo com as virtudes de Jesus. E busca incessantemente se aprimorar nos ditames das leis de Deus. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como as das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se faz mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade. Esse é o Evangelho que veio explicar o porquê do sofrimento, o porquê da escola terrena, da terra, e o porquê que fora do estudo não há salvação. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertence a um mundo mais elevado. Isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Tem que estudar e ter coragem de começar a praticar, educando a língua, educando os sentimentos, educando os pensamentos, educando o que entra para saber o que vai sair. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas as provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. As provas da vida adiantam quando bem suportadas, por isso que temos que estudar. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. A cura é só pelo estudo e pelo esforço próprio. Para de ficar ensinando milagres falsos, gente. Vamos estudar e cumprir a lei rigorosamente. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Está aí a explicação para tudo. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele pela sua resignação. Resignação é o estudo e a obediência à lei. Tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder os frutos pelas lamentações, sem que estaria por recomeçar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, cada um de acordo com suas obras. Nasce como se fez, cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Queridos amigos, nessa primeira parte do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, procuramos aqui, de forma objetiva, mostrar que existem dois tipos de sofrimento, os anteriores, de outras vidas, e esses que nós fazemos pelo orgulho, pela vaidade e pela falta de estudo.
Então, fora do estudo não há salvação. Ninguém consegue fazer caridade sem estudar, para entender o que é caridade, benevolência, perdão, não julgar, não fazer mal a ninguém e procurar só fazer o bem, começando por si próprio, preparando a sua caminhada para uma caminhada aonde um dia todos estaremos reunidos junto ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai, dizendo: fizemos a tarefa, estamos junto de ti. Fomos criados simples e ignorantes e chegamos, pelos nossos próprios esforços, seguindo as suas leis, à perfeição. Um grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Fora do estudo não há salvação.